O degelo nas cabeceiras dos rios anuncia o início de um ciclo que se repete anualmente. Milhares de salmões emergem das profundezas do Oceano Pacífico, onde passaram anos desafiando o frio cortante e as marés intensas, e começam seu retorno às águas doces, onde nasceram. Guiados por um instinto ancestral e uma bússola interna, eles seguem um caminho que parece predestinado, como se a natureza mesma os chamasse. Em cada movimento de suas nadadeiras, uma força imensa os empurra para a terra que os viu nascer. Mas eles não estão sozinhos. No vasto e imponente oceano, outros seres também são chamados por algo maior do que eles mesmos. O ciclo da vida não é um processo isolado, mas uma rede complexa de conexões, onde cada ser tem um papel a desempenhar. Nos confins da savana africana, por exemplo, uma migração igualmente impressionante está em andamento. Enquanto os salmões seguem seu caminho nas águas, em terras distantes, milhões de gnus, zebras e gazelas percorrem a savana, impulsionados pela mesma força que move os salmões nos rios. A natureza, com seu equilíbrio imensurável, faz essas jornadas coexistirem como se todas as criaturas estivessem cientes de que o tempo, embora imenso, é finito para cada uma delas. O salmão, por sua vez, começa sua travessia imensa. Um desafio físico que exige resistência e adaptação. A cada novo obstáculo que surge no caminho, o rio, que antes parecia pacífico, agora se transforma em um gigante impetuoso. À medida que o salmão avança, as correntes fortes se tornam um inimigo visível. Água que parece um refúgio é também uma luta constante. Em cada nado, o salmão se adapta, sua musculatura se tensiona, seu corpo se modifica. O prateado de suas escamas dá lugar a um vermelho vibrante, como se o próprio sangue do peixe fosse marcado pelo desafio da travessia. Mas ele segue, impulsionado pelo instinto de perpetuar a espécie, de cumprir a missão para a qual foi criado. Nos rios, a luta é diferente. Não é mais sobre o oceano vasto e aberto, mas sobre uma correnteza traiçoeira, um obstáculo físico que vai testando os limites do peixe. A travessia é árduo e para muitos impossível. Cada queda d'água representa um novo risco. A morte é uma presença constante, aguardando pacientemente para levar os mais fracos. Mas o salmão, como todos os outros seres da natureza, é movido por uma força invisível. Ele não pode parar. Mais próximo da resolve, ele deve suas escamas, transformadas em vermelho vibrante, são uma massa sem hesitação para o que eles se aproximam. Mas o salmão não é o único a enfrentar, mas o desafio final ainda os aguarda. A água que os trouxe até ali, que os predadores começam a aparecer. A margem do rio, os assustados se posicionam. Como sentinela sabe que chegou até ali, aguardando o momento certo para atacar. O salto do salmão, quando ele tenta escapar das águas turbulentas, pode ser sua última tentativa de sobrevivência. O tempo e o espaço se tornam inimigos implacáveis. Cada movimento do salmão se transforma em uma luta pela vida. Uma batalha onde o adversário é o próprio ciclo natural, onde cada ser que nasce tem seu momento de partir. Essa dualidade de vida e morte, de luta e perseverança, se repete em outros locais, onde a natureza não faz distinção. Nos campos vastos da África, os cainus se preparam para cruzar o rio Mar. A travessia será difícil, um teste de coragem, resistência e cooperação. Mas ao contrário do salmão, o gênio não está sozinho. Ao seu lado, as zebras formam uma aliança silenciosa com os gnus, usando sua memória para guiar o caminho. Juntos, eles enfrentam não apenas os predadores à espreita, mas as próprias dificuldades da travessia. As águas do rio Mara são traiçoeiras, como as correntes implacáveis que o salmão enfrenta. Mas os gnus e as zebras têm um faro apurado e uma memória ancestral, que os guia com precisão, como se o rio, apesar de sua força, fosse apenas mais uma etapa em um ciclo eterno. A natureza, mais uma vez, se mostra imbatível e ao mesmo tempo generosa. Para cada criatura que enfrenta a morte, existe outra que nasce. Uma nova vida que perpetua o ciclo, que garante que o legado de seus pais sobreviva.
medida que avançam, outra batalha igualmente épica se desenrola nas vastas planícies da África. No Serengeti, a migração de gnus, zebras e gazelas continua, com a mesma urgência e determinação dos salmões, mas com suas próprias lutas e estratégias de sobrevivência. Os gnus, conhecidos por seu instinto aguçado de rastrear fontes de água, lideram a caminhada. As zebras, por sua vez, atuam como as guias silenciosas do grupo, suas memórias ancestrais carregadas de rotas seguras que se tornam a bússola que os mantém no caminho certo. Enquanto os salmões enfrentam a correnteza dos rios, as manadas de gnus enfrentam o mesmo tipo de desafio nas águas traiçoeiras do rio Mara. A travessia não é apenas uma corrida pela sobrevivência, mas um teste de coragem e cooperação. Como um exército bem treinado, os gnus e zebras se organizam de forma a maximizar suas chances de sucesso. Enquanto os gnus lideram com sua capacidade de detectar fontes de água, as zebras mantêm o ritmo, sempre atentas aos perigos à frente. Eles formam uma aliança silenciosa, um pacto de sobrevivência. Mas esse pacto, como qualquer na natureza, não é sem custos. A morte, como sempre, está à espreita. Quando os primeiros gnus se lançam nas águas do Mara, o terror imediato é evidente. As correntezas fortes, que ameaçam arrastá-los para a morte, são apenas um dos desafios. Crocodilos gigantes aguardam nas profundezas, com seus olhos inexpressivos prontos para atacar. Cada passo dado na água é uma aposta entre a vida e a morte. E quando o primeiro gêmeo é levado pelos crocodilos, o pânico se espalha pela manada. Mas a corrida continua. Eles sabem que não há outra escolha. A travessia é vital para a sobrevivência de todos. Em uma cena que reflete a grandiosidade da luta pela vida, e centenas de gnus se lançam no rio. Mas o que deveria ser uma travessia coesa logo se transforma em uma batalha caótica. Gnus e zebras se misturam na água, sendo levados pela força da correnteza, com os predadores atacando indiscriminadamente. Cada movimento é uma luta pela sobrevivência, e muitos não conseguem escapar da morte. O ciclo da vida se torna mais uma vez evidente. A morte de uns garante a sobrevivência dos outros. A natureza não faz concessões, e a luta pela continuidade é, como sempre, implacável. Mas enquanto alguns sucumbem, outros conseguem alcançar a margem oposta, exaustos, feridos, mas vivos. Eles sabem que ainda tem mais uma etapa pela frente, mais uma jornada árdua a enfrentar. O rio Mara, com suas águas traiçoeiras e predadores atentos, não é o fim da migração. Ao contrário, ele é apenas um obstáculo a ser superado para continuar. A jornada rumo ao próximo passo na luta pela sobrevivência. E assim a migração segue. As zebras, com sua memória infalível, continuam a guiar os gnus, e a manada, agora reduzida, segue em frente sabendo que a próxima travessia, o próximo desafio, estará logo ali à frente. Enquanto isso, no oceano, os salmões continuam sua jornada, agora mais próximos da desova. Suas escamas, transformadas em vermelho vibrante, são uma marca de sua luta. Eles se aproximam do final de suas jornadas, mas o desafio final ainda os aguarda. A água que os trouxe até ali, que os alimentou, agora os testa mais uma vez. No fundo do rio, predadores se preparam para um novo banquete, e o salmão exausto sabe que o fim pode estar próximo. Ursos pardos esperam pacientemente para que possam dar continuidade no ciclo da vida. O sol, no alto do céu africano, brilha com força, tingindo a vasta savana de um dourado intenso. O calor é quase insuportável, mas os animais não param. Para eles, a migração não é uma escolha, é uma necessidade imposta pela natureza. O grito de sobrevivência ecoa nos campos onde os gnus e zebras avançam com urgência. Cada passo é uma vitória sobre o imenso calor que os envolve. Eles sabem que cada instante, gasto fora da jornada, é um risco iminente de perder o ritmo da vida que os move. E esse ritmo é implacável. Os gnus,
com sua incrível habilidade de detectar fontes de água, seguem na frente, guiados pela sua percepção quase mística do ambiente. As zebras, com sua memória aguçada, seguem atrás, coordenando o movimento e garantindo que a manada não se disperse. Em uma dança silenciosa, esses dois grupos se movem em harmonia, superando os obstáculos da savana e dos rios com um propósito coletivo. Eles não competem entre si. Ao contrário, se complementam. Os gnus lideram com seu faro, enquanto as zebras, com sua memória ancestral, asseguram que o caminho seja percorrido sem desvios. Juntos, eles formam uma aliança de sobrevivência, uma força unida contra os predadores e os desafios naturais. Mas o caminho não é fácil. O rio Mara, em sua travessia final, se ergue como o maior obstáculo da migração. A água turva e a correnteza forte ameaçam engolir os mais fracos, enquanto os crocodilos observam, implacáveis. Quando o primeiro gnu se lança no rio, a manada hesita, mas logo todos seguem o exemplo. A travessia não é uma corrida apenas pela sobrevivência individual, mas uma luta coletiva, onde cada ser é responsável pelo outro. A morte é uma presença constante nas águas, e cada movimento, cada salto, é uma chance de escapar da fúria da natureza. À medida que os gnus e zebras lutam contra a correnteza e os predadores, o rio parece se tornar uma metáfora do ciclo da vida. Para cada um que sucumbe, há outros que conseguem seguir em frente. A luta é brutal, mas é também a única maneira de garantir que na próxima geração tenha uma chance de viver. O ciclo de vida e morte não é algo que se possa evitar, mas algo que precisa ser aceito, pois a morte de um é a chance para o nascimento de outro. A natureza, com sua imensa sabedoria, não permite que nada se perca. Enquanto isso, do outro lado do planeta, os salmões estão chegando ao final de suas jornadas, enfrentando sua última batalha nas águas calmas, onde irão desovar o rio que os desafiou desde o início, agora se torna o palco onde tudo se encerra. O salmão, com seu corpo marcado pela luta, sente a pressão da missão que está prestes a cumprir. A desova não é apenas um ato biológico, mas uma conclusão de tudo o que ele enfrentou para chegar até ali. Ele luta, mais uma vez, contra a correnteza, contra os predadores e contra o cansaço, para garantir que sua linhagem continue. O rio, que tanto exigiu dele, agora o recebe com uma promessa, que o ciclo da vida continue. No momento da desova, a competição é feroz. Machos e fêmeas se enfrentam por território, cada um tentando garantir que seus ovos sejam fertilizados. O salmão, exausto, ainda mantém a esperança de que sua missão será cumprida. Cada movimento é uma luta pela continuidade. E quando finalmente, após semanas de esforço imenso, ele consegue garantir seu lugar, seu corpo começa a ceder. Ele já cumpriu sua missão e sua morte se aproxima, mas a vida que ele ajudou a criar ainda precisa sobreviver. Ele sente a paz da realização, sabendo que sua jornada chegou ao fim, mas que a próxima geração terá a chance de nascer e continuar o ciclo. Enquanto os salmões completam sua missão final, se entregando ao ciclo da vida e morte nas águas calmas onde nasceram, o rio, agora enriquecido com os nutrientes de suas carcaças, começa a preparar o terreno para a nova geração. O ciclo mais uma vez se completa. Mas, no grande esquema da natureza, a morte de um ser não é um fim absoluto, mas apenas um elo em uma cadeia que jamais cessa. O rio, que testemunhou tantas jornadas de resistência e sacrifício, agora se prepara para acolher os novos alevinos que estão prestes a nascer, trazendo consigo a promessa de uma nova vida. A água que os salmões ajudaram a enriquecer é agora a fonte de sustento para uma nova geração de peixes. A cada movimento das águas, pequenos ovos começam a se desenvolver. E os jovens salmões, ainda frágeis e vulneráveis, começam sua jornada para a sobrevivência. A luta deles será diferente da de seus pais. Eles não enfrentarão as mesmas correntezas furiosas, nem os mesmos predadores implacáveis.
Mas a luta pela vida será, sem dúvida, tão intensa quanto a travessia que seus pais realizaram. À medida que os primeiros alevinos começam a se mover nas águas do rio, eles são guiados pela mesma força invisível que conduziu seus pais. A jornada deles, embora única, é a continuação de uma história que nunca termina. A água do rio, agora rica em nutrientes, oferece tudo o que eles precisam para crescer e se fortalecer. Mas a vida no rio, como qualquer vida selvagem, não é garantida. Eles ainda precisam enfrentar os desafios da natureza. Os predadores que rondam as margens, as quedas d'água, a escassez de alimento e a pressão constante para se adaptar ao ambiente. No entanto, não são apenas os salmões que continuam seu ciclo de vida. Em outra parte do planeta, nas vastas planícies da África, o ciclo continua de uma maneira igualmente dramática. Os gnus, que atravessaram o rio Mara, agora avançam para as pastagens do Serengeti. Suas jornadas também não estão livres de perigo. Eles enfrentam o calor implacável da savana, a fome constante e os predadores que não dão trégua. Mas, como sempre, a migração segue. O movimento das manadas é como uma dança cuidadosamente orquestrada, onde cada animal tem um papel. O gnu, com seu faro apurado, lidera a caminhada, enquanto as zebras, com sua memória ancestral, seguem com precisão, mantendo o ritmo da jornada. E quando a estação das chuvas chega, o cenário do Serengeti se transforma. A terra, seca e rachada, dá lugar a campos verdejantes. E os gnus e zebras se alimentam das pastagens frescas, que surgem como um milagre da natureza. Mas o tempo nunca para. Assim que as chuvas passam, as manadas se preparam para a próxima etapa da jornada. A travessia do rio Mara, já famosa em todo o mundo pela intensidade e brutalidade, se aproxima novamente. Muitos, como os salmões, não sobreviverão. Mas aqueles que passarem pela travessia terão garantido seu lugar para perpetuar a espécie. A morte de um, como a de um salmão ou de um gnu, não é um fim, mas um ato vital para o próximo capítulo da história. Os salmões que morrem no rio alimentam o solo, o rio e a terra. Os gnus que sucumbem no rio Mara servem de alimento para os predadores, garantindo que os carnívoros sobrevivam. Cada ato de morte é, na verdade, um ato de vida, que garante que o ciclo continue. Não há perda verdadeira na natureza, apenas transformação. À medida que os salmões, exaustos, se entregam ao fim após a desova, eles se tornam parte do solo, das águas, da terra que os alimentou. Eles cumprem seu papel, e sua morte garante que uma nova geração surja e pronta para enfrentar os mesmos desafios e continuar o ciclo. Não há espaço para lamentos ou para arrependimentos, apenas para o entendimento profundo de que a vida é feita de ciclos e que, no fim, a continuidade é o que importa. Enquanto isso, no Serengeti, os gnus, com suas viagens e dificuldades, também enfrentam suas próprias batalhas. A natureza é implacável, mas também generosa. A luta pela sobrevivência é o que molda cada ser, o que faz com que cada vida tenha seu valor, mesmo que efêmero. A morte, para a natureza, não é um fim, mas um rito de passagem que assegura que a vida continue, que o ciclo nunca se quebre. O rio, o Serengeti, o oceano, todos são cenários dessa grande dança da vida, onde a morte é apenas mais uma etapa, mais um desafio, que torna a vida mais rica, mais intensa e, acima de tudo, mais eterna. Enquanto o ciclo da vida e morte continua nas terras do Serengeti e nos rios de águas turvas onde os salmões cumpriram seu destino, em outra parte do mundo, uma jornada igualmente vital está acontecendo. No coração do Oceano Índico, uma pequena ilha é o palco de uma migração extraordinária. Milhões de caranguejos vermelhos emergem das sombras da densa floresta tropical, prontos para iniciar uma travessia que acontece há mais de 200 mil anos. A chuva que cai com força desperta esses caranguejos do seu refúgio subterrâneo. O som da tempestade é um sinal ancestral que ativa um instinto profundo e eles começam a marchar em direção à praia, seguindo um caminho que é mais do que apenas uma simples migração.
é um rito de passagem, mas essa migração não é simples. Ela é repleta de desafios, muitos dos quais foram criados pelo próprio avanço humano. O progresso da civilização, com suas estradas, muros e construções, interrompeu o caminho natural desses caranguejos. O ritmo que antes era imbatível, agora se vê interrompido pelas barreiras que os seres humanos criaram. No entanto, a natureza, como sempre, não desiste facilmente. Para garantir que essa migração aconteça sem ser obstruída, os habitantes locais, conscientes da importância desse fenômeno, criaram passarelas elevadas, túneis subterrâneos e corredores de migração protegidos. Esses pequenos gestos, aparentemente simples, são a chave para garantir que o ciclo da vida continue, apesar dos obstáculos que a modernidade impôs. Os caranguejos vermelhos começam sua jornada rumo ao mar com um número impressionante de indivíduos. Eles marcham em fila, centenas, milhares, talvez milhões, cada um deles carregando sob seu corpo cerca de 100 mil ovos, prontos para serem liberados nas águas. Ao longo da caminhada, eles enfrentam muitos desafios. O calor é insuportável e o terreno é repleto de obstáculos naturais. Mas o maior inimigo é a própria luta pela sobrevivência, onde cada passo pode ser inútil. O ambiente, que a princípio parecia perfeito para sua travessia, se transforma em um campo de batalha. O que torna essa jornada ainda mais desafiadora é o fato de que, ao longo do caminho, predadores e outros obstáculos aguardam pacientemente. A pressão do ciclo natural é imensa. As formigas amarelas, predadoras rápidas e organizadas, se preparam para atacar e a disputa pela sobrevivência se torna ainda mais acirrada. As formigas, que se movem em grupos coordenados, são implacáveis, capazes de dizimar centenas de jovens caranguejos em poucos minutos. E enquanto os caranguejos tentam alcançar a segurança das águas, os predadores incansáveis não dão trégua. Essa jornada de 200 metros até a praia, que para os caranguejos pode parecer uma eternidade, se torna uma verdadeira batalha pela sobrevivência. Eles se esforçam para evitar as formigas, se defendem da fome e, acima de tudo, precisam lidar com um ambiente hostil que os rodeia. Cada passo é uma luta contra o calor, o terreno difícil e os próprios predadores. Aqueles que conseguem alcançar o mar, exaustos e com o corpo marcado pela luta, finalmente liberam seus ovos nas águas, cumprindo sua missão. Com isso, a natureza tem mais uma chance de recomeçar. Mas para muitos, o sacrifício é inevitável. Alguns caranguejos caem, incapazes de continuar, enquanto outros encontram seu destino nas garras das formigas ou nos desafios do caminho. Mas a continuidade da vida não depende do sucesso de todos. O ciclo permanece. No mar, o destino das larvas de caranguejos está apenas começando. O oceano, imenso e impiedoso, é uma enorme rede de vida e morte. A correnteza vai arrastar as pequenas larvas por vastas distâncias e a maioria será consumida por predadores ou será levada para longe, incapaz de se adaptar. Mas contra todas as probabilidades, alguns sobrevivem. Essas larvas, agora minúsculas e frágeis, se abrigam nas águas costeiras e começam a crescer, alimentando-se do ambiente marinho. Cada pequeno caranguejo que sobrevive a essa jornada se prepara para retornar à ilha anos depois, completando o ciclo de vida que começou com seus pais. Assim como os caranguejos, todos os seres da natureza seguem um caminho definido, onde a luta pela vida é uma constante. Os salmões, os guemus, as zebras, as aves marinhas e os caranguejos, todos enfrentam desafios únicos, mas interligados. A natureza, com sua teia intrincada, garante que o ciclo de vida continue. Cada ser tem sua função, sua missão, e sua morte é apenas uma etapa do ciclo que nunca se interrompe. O sacrifício de cada um deles contribui para a continuidade da vida de outros. E enquanto o mar, o rio e as florestas seguem seu curso imperturbáveis, o ciclo da vida não se desfaz. À medida que os caranguejos vermelhos completam sua jornada épica em direção ao mar, o ciclo da vida segue seu curso imutável e imperturbável.
As águas do oceano, onde as larvas de caranguejo agora flutuam à deriva, alimentam um novo ciclo de vida. Mas enquanto o ciclo dos caranguejos se completa e a natureza segue seu caminho, uma grande verdade permanece evidente em todos os cantos do planeta: a morte e a vida. O fim e o começo estão eternamente entrelaçados. Em todos os cantos do mundo, a vida busca sobreviver, se perpetuar e se transformar. No mar, no rio, na terra, o movimento da natureza é incessante e suas leis são implacáveis. Assim como os caranguejos, as criaturas do mar também enfrentam suas próprias jornadas. No litoral do Peru, por exemplo, o oceano fervilha com atividade. A cada ano, um grande número de aves marinhas se reúne para a temporada de reprodução. Atobás, pardos, fragatas e corvos marinhos dominam os céus, se lançando em uma dança de caça para capturar as anchovetas, pequenos peixes prateados que se movem em cardumes densos, formando uma nuvem brilhante nas águas. Esses cardumes são a fonte de vida para muitas aves, mas também são uma estratégia de defesa, um escudo natural contra os predadores. Quando o atobá pardo mergulha nas águas do oceano em busca de anchovetas, ele não apenas caça para sua sobrevivência. O mergulho é uma obra-prima de precisão e força. Voando a grandes altitudes, o atobá calcula sua descida com uma precisão imensa, mergulhando a uma velocidade impressionante e atingindo profundidades de até 15 metros. O impacto com a água gera uma explosão de espuma, um sinal visível da eficácia de sua técnica de caça. Ele não é o único caçador nas águas, no entanto. A fragata, que não pode mergulhar devido à impermeabilidade de suas penas, encontra uma forma diferente de caçar. Ela intercepta outras aves no ar, roubando os peixes que acabam de ser capturados. O ciclo de vida e morte no oceano é igualmente implacável. Cada mergulho, cada roubo é uma batalha pela sobrevivência. No entanto, o verdadeiro espetáculo não está apenas na caça das aves, mas no equilíbrio perfeito que existe entre todas as criaturas do mar. A abundância de anchovetas, proporcionada pela corrente fria de Humboldt que percorre as águas costeiras, mantém a vida das aves, mas também alimenta os predadores marinhos. Esse ciclo de predador e presa, onde a vida se alimenta da morte e a morte proporciona a vida, é o que mantém a dinâmica do oceano em movimento. Em terra, o ciclo é igualmente imenso. Nos desfiladeiros e florestas, as árvores que caem, as folhas que apodrecem e os animais que morrem fornecem nutrientes essenciais para o solo, criando um ciclo natural de renovação. A morte de uma árvore, por exemplo, não é o fim de sua contribuição para o ecossistema, mas o começo de uma nova vida. Fungos, insetos e outras criaturas se alimentam da madeira em decomposição, transformando-a em nutrientes que enriquecem o solo. As raízes das novas árvores que crescem ali se alimentam desse solo rico e, assim, o ciclo continua em um movimento perpétuo de renovação. As folhas caídas também têm seu papel no ciclo natural. Elas se decompõem e se transformam em uma camada rica de nutrientes que alimenta pequenas plantas e organismos. Essas plantas, por sua vez, fornecem abrigo e comida para outros seres vivos. O ciclo da vida, do nascimento à morte, está presente em cada aspecto da natureza, não importa quão pequeno ou grande seja o ser envolvido. No entanto, esse ciclo está sendo ameaçado de diversas formas. A presença do homem em suas construções, suas estradas e sua necessidade de explorar os recursos naturais interfere no delicado equilíbrio da natureza. Cada árvore derrubada, cada rio represado, cada animal extinto diminui a capacidade do ecossistema de se renovar. O impacto humano tem gerado mudanças drásticas nos ciclos naturais, interrompendo o fluxo que há milhões de anos mantém a vida em movimento. Mesmo assim, a natureza não desiste. Ela se adapta. E aqueles que dependem dela também devem se adaptar. As espécies continuam a lutar pela sobrevivência e os ciclos continuam a ser cumpridos, embora com desafios cada vez maiores.
A adaptação, a resistência e a capacidade de se transformar são as chaves para a sobrevivência. Enquanto a natureza luta para se manter equilibrada, o ciclo da vida e da morte continua. O oceano, o rio, a floresta e o céu, todos continuam a ser palcos de um drama eterno, onde cada ser tem seu papel, seu ciclo, seu momento. A natureza, com sua imensa sabedoria, segue seu caminho. O ciclo nunca para, pois a vida, como a morte, não conhece limites. Enquanto o ciclo de vida e morte continua, imutável nas águas e nas florestas, outra grande jornada começa a tomar forma no ambiente mais hostil do planeta, o Ártico. Aqui, onde o gelo se estende até onde os olhos podem ver, as morsas começam a emergir das águas geladas, com seus corpos imensos e pesados. Mas, diferente das criaturas que migram para escapar das águas turbulentas ou atravessar rios caudalosos, as morsas enfrentam um desafio mais imediato e silencioso, a perda de seu habitat. O gelo, que antes era seu refúgio seguro, se dissolve com o aquecimento global, forçando as morsas a buscarem um novo abrigo na Terra. Mas à medida que o gelo recua, a praia, que antes oferecia uma área espaçosa para descanso, agora se torna um território apertado e disputado. O espaço escasso, o calor sufocante e a pressão do avanço humano tornam a migração das morsas ainda mais desafiadora. Cada passo que elas dão na areia é uma batalha pela sobrevivência, pois em um movimento desesperado, muitas tentam escalar penhascos e áreas rochosas, onde o risco de queda é imenso. O chão, que antes parecia firme e confiável, agora oferece apenas perigos. Ao chegar na praia, as morsas se aglomeram em grandes massas, lutando por espaço. O que deveria ser um local seguro de descanso se torna um campo de batalha. A impressão física de tantos corpos acumulados cria uma tensão palpável. Cada morsa tenta encontrar um lugar para se apoiar, para descansar, mas a falta de espaço torna isso impossível. O resultado é uma luta constante, por um espaço que se torna cada vez mais difícil de encontrar. Mas o maior perigo para as morsas não está nas quedas ou nos empurrões, está na própria luta pela sobrevivência. A escassez de recursos e o aumento das temperaturas fazem com que as morsas, cansadas e exaustas, se tornem presas fáceis para os predadores. Em sua busca por descanso e segurança, elas se tornam vulneráveis. E assim, o ciclo da vida se repete, mais uma vez, onde a morte de uns garante a sobrevivência dos outros. Neste cenário implacável, a natureza não é apenas implacável, mas também imensa em sua capacidade de se adaptar. A luta das morsas é apenas uma manifestação de um ciclo global em transformação. À medida que o clima muda, as espécies são forçadas a se adaptar, a se mover para novos territórios ou a enfrentar desafios que antes não existiam. O equilíbrio da vida selvagem, que por tanto tempo foi mantido pela estabilidade dos ecossistemas, está agora sendo ameaçado pelas ações humanas e pelas forças implacáveis do aquecimento global. Essa transformação não é algo novo. A natureza sempre se adaptou às mudanças, mesmo que o custo seja alto. As morsas, assim como todas as espécies da Terra, enfrentam agora um novo tipo de desafio. A luta pela sobrevivência não é mais apenas uma questão de predadores e presas, mas de adaptação às mudanças ambientais rápidas e imprevistas. A natureza, com todo o seu poder e força, ainda é capaz de se transformar, mas o tempo para isso está cada vez mais limitado. O ciclo da vida, embora eterno, agora exige mais esforço, mais resistência e mais sacrifício. Assim como as morsas enfrentam a falta de gelo e a escassez de espaço, as outras espécies do planeta também estão sendo forçadas a se adaptar. No Serengeti, os gnus, zebras e gazelas continuam sua jornada. Mas o aumento das temperaturas também está mudando o ritmo da migração. Um caminho que antes era seguro, agora se torna mais difícil, mais quente. O rio Mara, que foi uma barreira natural para tantos, agora se vê mais raso, mais imprevisível e a travessia se torna mais perigosa.
A natureza, que sempre foi o maior aliado das espécies, agora exige mais do que nunca. A luta pela sobrevivência se intensifica e cada movimento, cada passo dado por essas criaturas se torna mais crucial. O equilíbrio da vida na natureza, que sempre foi regido por ciclos imutáveis, agora se vê em risco. As mudanças ambientais, as ações humanas e o desgaste dos recursos naturais estão criando um cenário onde a vida e a morte não seguem mais o mesmo ritmo. A adaptação, a resistência e a luta pela continuidade se tornam, mais do que nunca, essenciais para a sobrevivência de todas as espécies. O ciclo, que sempre foi garantido, agora exige mais esforço para se manter intacto. Enquanto o mundo segue seu curso, o impacto das mudanças climáticas se torna cada vez mais evidente. O que antes parecia um ciclo natural imbatível, onde as estações se alternavam e as espécies migravam conforme seus instintos, agora se vê alterado pela aceleração das forças humanas e naturais. As savanas da África, as florestas tropicais e os oceanos estão sentindo os efeitos do aquecimento global e isso afeta profundamente as rotas migratórias e os habitats e, principalmente, o equilíbrio entre as espécies. Nos campos vastos do Serengeti, os gnus, zebras e gazelas, que sempre migraram com precisão, agora enfrentam condições climáticas imprevistas. O calor, antes pontual, se torna insuportável. A vegetação que antes alimentava suas manadas começa a murchar e as fontes de água, essenciais para a sobrevivência, começam a se tornar escassas. O ritmo das chuvas, que antes marcava o início da estação das migrações, agora é errático. O tempo, que antes era previsível, se torna imprevisível e a natureza não oferece mais as respostas. A migração do GNU, por exemplo, que costumava seguir um caminho claro, agora se vê ameaçada pela alteração do ambiente. A travessia do rio Mara, que antes era um teste de resistência, agora se torna um jogo de azar. O rio, com suas águas turvas e imprevisíveis, se torna mais raso em algumas partes e mais forte em outras. Os gnus, que seguem o líder, se deparam com um cenário cada vez mais desafiador. Eles não apenas enfrentam os crocodilos nas águas, mas agora devem lidar com a escassez de alimentos e com a mudança das estações que antes garantiam a sobrevivência de sua jornada. A escassez de alimentos não é o único problema. A competição entre as espécies se torna mais intensa. As zebras, que antes seguiam os gnus em sua marcha, agora se encontram em uma luta desesperada por espaço e por recursos. À medida que as pastagens desaparecem e os recursos se tornam escassos, o comportamento das manadas começa a mudar. A luta pela sobrevivência, antes uma questão de adaptar-se à migração, agora se torna uma questão de adaptação a um novo cenário, onde a escassez e o desespero prevalecem. No oceano, as aves marinhas enfrentam um destino semelhante. As correntes de Humboldt, que antes traziam nutrientes vitais para a vida marinha, agora se tornam mais fracas e imprevisíveis. As anchovetas, que alimentam as aves e os predadores marinhos, desaparecem e as aves, como os atobás pardos e fragatas, se veem em uma luta desesperada para encontrar comida. Seus mergulhos, que antes eram certeiros, agora se tornam um esforço em vão. O desequilíbrio no ecossistema afeta todas as espécies, desde os pequenos peixes até os grandes predadores. E a cadeia alimentar começa a se desintegrar. As mudanças nas correntes oceânicas não afetam apenas os peixes e as aves marinhas, mas também os mamíferos que dependem do mar. As focas, morsas e baleias, que dependem do gelo marinho e das águas ricas em nutrientes, agora enfrentam um cenário de escassez. O
degelo do Ártico, que está derretendo a uma taxa alarmante, obriga essas espécies a se deslocarem para novas áreas, onde os recursos não são mais tão abundantes. As morsas que antes descansavam no gelo, agora se encontram em praias apertadas e superlotadas, onde a competição pelo espaço se torna feroz. O calor extremo e a falta de abrigo tornam a migração mais difícil, e muitas espécies começam a se deslocar para áreas onde antes não estavam presentes. Esse cenário de mudança afeta todas as espécies de uma forma ou de outra. A natureza, que sempre foi um sistema equilibrado e resiliente, agora se vê pressionada a se adaptar rapidamente a um ritmo de mudança que as espécies não estavam preparadas para enfrentar. A sobrevivência, que antes dependia apenas da luta contra predadores e das dificuldades naturais, agora depende da capacidade de adaptação às mudanças rápidas e profundas do ambiente. As criaturas que não conseguirem se ajustar, que não conseguirem encontrar novos recursos ou novos territórios, enfrentarão o destino da extinção. Os humanos, com sua presença e suas atividades, são uma das principais causas dessas mudanças. O desmatamento, a poluição e o aquecimento global são impulsionadores dessa transformação. As espécies que antes migravam com precisão e confiança, agora enfrentam desafios que vão além do controle da natureza. Elas são forçadas a se adaptar a um novo ambiente, e a luta pela sobrevivência se torna mais difícil a cada dia. A natureza, com sua sabedoria imensa, ainda oferece chances de adaptação. Mas as mudanças são rápidas e o tempo está se esgotando. As espécies que não conseguirem se adaptar às novas condições não sobreviverão, e o ciclo de vida, que antes parecia eterno e imutável, agora se vê ameaçado. A morte, que sempre foi parte do processo natural, se torna mais difícil de aceitar quando o futuro das gerações futuras depende da nossa capacidade de restaurar o equilíbrio perdido. O futuro do planeta depende, mais do que nunca, da nossa capacidade de restaurar o equilíbrio que foi perdido ao longo de séculos de exploração e negligência ambiental. A natureza, com sua complexidade impressionante, sempre encontrou formas de se adaptar e de se regenerar, mas agora o ritmo das mudanças é mais rápido do que qualquer ser vivo pode suportar. As criaturas que dependem dos recursos naturais, como os salmões nos rios do Alasca, os gnus nas savanas africanas e as morsas nas regiões geladas do Ártico, estão sendo forçadas a se adaptar de maneiras que antes eram impensáveis. No entanto, essas adaptações são muitas vezes apenas paliativas. Elas não garantem a sobrevivência de longo prazo e o equilíbrio que existia antes, onde cada ciclo de vida tinha seu propósito e lugar, está cada vez mais ameaçado. As mudanças climáticas, intensificadas pelo aquecimento global, têm provocado um aumento nas temperaturas, mudanças nos padrões de chuva e uma aceleração do derretimento das calotas polares. O impacto disso é evidente em todos os cantos do planeta, desde as florestas tropicais até os desertos áridos, passando pelos mares e rios que sustentam a vida de milhares de espécies. O ser humano, com suas cidades e seu modo de vida industrializado, tem sido o maior responsável por essa aceleração. O desmatamento massivo, a poluição dos oceanos e da atmosfera e a exploração desenfreada dos recursos naturais têm causado danos irreversíveis. No entanto, a própria humanidade tem a capacidade de corrigir seu curso, de restaurar o equilíbrio perdido. As soluções não serão fáceis e os desafios são imensos, mas é possível recuperar a saúde do planeta se agirmos agora com urgência e determinação. No Serengeti, as manadas de gnus, zebras e gazelas continuam sua migração, mas as condições já são diferentes. A escassez de água e a mudança nos padrões de chuva estão dificultando a jornada. Os campos que antes eram verdes agora estão secos, e o rio Mara, que era o obstáculo final da migração,
já não é o mesmo. A diminuição das águas tem levado a travessias mais perigosas, com mais mortes, mais dificuldades. E à medida que as espécies que migravam de forma natural se veem forçadas a ajustar suas rotas, o ciclo que sustentava a vida na região começa a se desintegrar. No entanto, algumas pequenas ações já começaram a mostrar resultados. A restauração de áreas degradadas, o plantio de árvores e a conscientização sobre o uso sustentável dos recursos podem ajudar a mitigar os impactos da mudança climática. Mesmo em áreas onde o desmatamento foi intenso, há sinais de regeneração quando as florestas são protegidas e replantadas. A biodiversidade que foi perdida ao longo do tempo pode começar a se recuperar. E assim como o rio Mara, que enfrenta dificuldades, ele pode ser restaurado com iniciativas de conservação, como o uso sustentável da água e o controle do desmatamento. Enquanto o Serengeti enfrenta esses desafios, no Ártico, as morsas também sentem os efeitos da mudança climática. O degelo do Ártico, que antes proporcionava um vasto território de descanso, agora se torna um campo de batalha. A pressão para encontrar novos refúgios, longe das praias superlotadas e perigosas, é intensa. As morsas, que uma vez descansavam nas margens do gelo, agora enfrentam uma nova realidade. A luta pela sobrevivência não é mais apenas contra os predadores, mas contra o próprio desaparecimento de seu habitat. A elevação das temperaturas e o recuo do gelo forçam essas criaturas a migrar para novas áreas. A escassez de gelo marinho deixa as morsas sem o espaço necessário para descansar e se reproduzir, criando um ciclo de estresse que afeta toda a espécie. Embora a situação seja alarmante, as morsas, assim como as outras criaturas do planeta, têm uma incrível capacidade de adaptação. No entanto, essa adaptação não será suficiente se a tendência de aquecimento global não for garantida. A ação humana se torna, portanto, a chave para garantir a sobrevivência dessas espécies e a restauração dos ecossistemas naturais, a proteção dos habitats naturais, a redução das emissões de gases de efeito estufa e a implementação de políticas ambientais mais eficazes são passos essenciais para garantir que a natureza continue a prosperar. A vida selvagem, que por tanto tempo foi considerada resiliente, agora precisa da ajuda humana para garantir sua continuidade. O equilíbrio entre os seres vivos e o planeta não é mais algo que pode ser dado como certo. Cada ação, cada decisão que tomamos pode alterar o curso da história. O planeta, com sua infinita capacidade de regeneração, precisa de um esforço coletivo para restaurar os ecossistemas que sustentam a vida. Se conseguirmos agir agora, com consciência e urgência, talvez ainda seja possível restaurar o equilíbrio perdido. Faça a sua parte e tenha consciência. Você tem que lembrar que se você quer um mundo melhor, só depende de você fique agora com um vídeo incrível que está aparecendo na tela.